uma bomba atrás da outra, então se segura aí na poltrona que esse vídeo está simplesmente imperdível, pessoal. A gente já começa o vídeo aqui com o Boulos, exatamente isso, deputado Boulos acionando a PGR contra o Tarcísio por ajuda a Bolsonaro. Pessoal, o Boulos está alegando que o Tarcísio entrou em contato com o STF para pedir a liberação do passaporte do Jair Messias Bolsonaro para que ele viajasse aos Estados Unidos, né, para tentar uma mediação com Trump, mas que isso aí seria uma desculpa para que Bolsonaro fugisse do Brasil para não ser preso. Vou trazer também outra notícia aqui, agora do Jeffrey Chiquini, que é o advogado aí das estrelas, né, um grande advogado aí que agora está defendendo o Felipe Martins, e diz que o pedido para suspender as audiências, pessoal, do processo do suposto golpe caiu com ninguém mais, ninguém menos que André Mendonça. André Mendonça é o ministro do STF que foi indicado por Bolsonaro e agora a maré pode virar. Exatamente isso, pessoal. O que ele está falando aqui? Tudo isso agora está na mão do André Mendonça. Pela primeira vez, o ministro André Mendonça vai analisar as gritantes nulidades desse processo. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho, e a gente já começa aqui com o Chiquini, pessoal, falando aqui sobre esse processo contra o Felipe Martins. Vamos ouvir aqui. Tivemos uma vitória importante hoje na defesa do Felipe Martins. Pela primeira vez, um recurso de um dos acusados da chamada trama golpista não caiu para um ministro suspeito. Impetramos mandado de segurança, que está aqui na tela, e esse mandado de segurança foi distribuído para o ministro André Mendonça, que terá que analisá-lo e julgá-lo. Estamos no período de recesso do STF e esse mandado de segurança caiu, foi distribuído no plantão para o ministro André Mendonça, que agora irá analisar os nossos pedidos liminares que fizemos neste mandado de segurança, que é cabível, segundo o artigo 200 do regimento interno do STF. O que nós estamos pleiteando aqui? Nós estamos atacando nulidades que todos conhecem. Fizemos um agravo regimental que ainda não foi apreciado e segunda-feira nós temos o início das audiências do núcleo 2. Não podemos enfrentar essas audiências sem ter acesso à integralidade do processo. Não podemos enfrentar essa audiência sem ter acesso a herbes, a extração de celulares, sem ter acesso a tudo que a acusação já tem há mais de um ano. Então nós temos agora um mandado de segurança nas mãos do André Mendonça a ser apreciado. Que nós atacamos ali incompetência do STF, não tem nenhum acusado com prerrogativa de foro. Atacamos a incompetência da primeira turma, não é na primeira turma que deveria se julgar esse caso. Estamos pleiteando a revogação das cautelares absurdas que pesam contra Felipe Martins. Lembrando, cautelares restritivas da liberdade que foram decretadas porque documento falso foi utilizado em sistema de imigração americano para prender Felipe Martins. Pessoal. Documento falso, fraudado, prendeu Felipe Martins e o mantém com cautelares restritivas da liberdade. Tudo isso agora está nas mãos do ministro André Mendonça. Pela primeira vez, o ministro André Mendonça vai analisar pedidos da trama golpista, vai analisar as gritantes nulidades, vai analisar todas as nulidades que o Brasil inteiro sabe que existem. Lembrando, semana passada, no evento chamado de Gilmar Palusa, André Mendonça condenou métodos de Moraes. E é exatamente isso que nós também condenamos e estamos atacando nesse mandado de segurança que está agora com o André Mendonça, que, segundo ele, é importante respeitar a Constituição. E nós concordamos com o senhor ministro. Agora, esse mandado de segurança terá que ser julgado pelo ministro André Mendonça porque está no recesso do tribunal e caiu para ele em regime de plantão. Então ele não pode correr, ele não pode jogar para outro ministro. Ele terá que analisar. E o nosso pedido liminar é urgente, porque nós pedimos também o cancelamento da audiência de segunda-feira. A audiência não pode acontecer até que tenhamos acesso integral ao processo, até que todas essas nulidades sejam sanadas. Então a gente pede o cancelamento da audiência e suspensão do processo até que aquele agravo regimental onde dissecamos as nulidades seja apreciado. E isso não dá tempo hábil, por isso o mandado de segurança, que pode ser julgado e deve ser julgado hoje, no máximo amanhã, cancelando a audiência de segunda-feira até que tudo seja sanado. O devido processo legal não permite que o advogado vá para a audiência sem ter acesso integral à acusação. Isso é respeito ao contraditório e à ampla defesa, que o ministro André Mendonça tanto tem defendido nos seus discursos. Agora ele terá a oportunidade de defender a Constituição e a correta aplicação da lei. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado de Felipe Martins e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pessoal, então o Jeffrey Chiquini aí
falando, né, sobre as nulidades que tem nesse processo, né, e que ele está muito esperançoso que o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, possa sim analisar e fazer o que deve ser feito pela justiça. Pessoal, Boulos aciona aqui a PGR contra o Tarcísio por ajuda a Bolsonaro. Então, o deputado, pessoal, ele acusa o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de ter buscado ministros do STF para permitir que o ex-presidente viajasse aos Estados Unidos para negociar com o Donald Trump. E o Tarcísio negou, né, pessoal? Eu trouxe num vídeo anterior aqui que o Tarcísio disse que isso aí é balela, que ele não falou com o STF para pedir passaporte do Bolsonaro, coisa nenhuma. Pessoal, a esquerda sempre criando historinhas aqui, narrativas, né? Então, o deputado Guilherme Boulos protocolou uma representação na PGR contra o governador de São Paulo. Isso foi na sexta-feira passada e solicita a investigação sobre suposta tentativa do governador de facilitar a saída do Bolsonaro do Brasil ao solicitar uma liberação do passaporte dele a ministros do STF. Então, pessoal, o Tarcísio foi questionado pela CNN, que é a que está aqui da matéria, né? E o Tarcísio negou que tenha ido ao Supremo com esse objetivo. Não houve isso, falou Tarcísio. Pessoal, às vezes são plantadas coisas nas mídias, né? Notícias falsas, notícias que não aconteceram, entendeu? Para criar esse reboliço aí. E aí a esquerda vir e processar e acionar PGR. Pessoal, é um tremendo desserviço, né, o que tem acontecido no Brasil aí, né, de esquerda acionando a todo momento o departamento jurídico aí, né, o STF, por aí vai, né? Então é uma perda assim de tempo e de dinheiro, pessoal, que não dá nem para acreditar. Então, deputado federal aí, o Boulos, se baseia no pedido do crime de favorecimento pessoal, caracterizado pela tentativa de auxiliar alguém a escapar da justiça. A representação foi motivada por publicações na imprensa que indicam que Tarcísio teria contatado integrantes do STF para pedir a devolução do documento de viagem de Bolsonaro. Então, olha só, a representação que ele fez foi motivada por publicações da imprensa. Tá aí, pessoal, publicações na imprensa. Então, a esquerda planta notas na esquerda para depois meter um processo em políticos de uma história que nem verdade é, né? Que é esse caso aqui, o Tarcísio está negando que tenha ido ao STF para pedir liberação de passaporte, e nem faz muito sentido isso para pensar, né? Como é que o Bolsonaro vai para os Estados Unidos negociar com o Trump, pessoal, para cortar as tarifas, sendo que o Trump já botou as tarifas lá e já disse o porquê fez isso, né? Será que o Bolsonaro teria alguma relevância nesse sentido? Né? Será que a culpa é do Bolsonaro, que o Trump aumentou as tarifas, ou será que a culpa foi do governo que está perseguindo, está fazendo uma caça às bruxas aí, ao Bolsonaro, família e a direita como um todo? Então, só para pensar, me diz o que você acha aqui nos comentários, tá? Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Um excelente aí resto de domingo para você, né? Aproveita aí, medita, descansa um pouco mais, vai ler um bom livro aí, sai um pouquinho das redes e eu vejo você amanhã, segunda-feira, em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.